Depois da vinheta, vamos ver o que disse o jornalista Leonardo Meneghetti sobre uma declaração emocionada de Renato Portaluppi. Se Deus quiser, vai dar essa volta por cima. Agradeço mais uma vez a ajuda do Brasil todo. Mas a gente vai nessa volta, mais uma vez. O sofrimento é grande no momento, mas com nossas forças a gente vai vencer de novo. Renato, aqui está sendo bem difícil, viu? Aqui, na aldeia, aqui, está sendo realmente muito difícil. Talvez tu consiga imaginar isso, né? Porque eu sei que tu é muito próximo do Rio Grande do Sul, mas não estava aqui todos os dias, é um direito teu, mas aqui é coisa que para quem está aqui sente muito mais. Essa é a emoção do Renato que a gente reproduz para você. Eu demorei para gravar esse vídeo porque eu estava tentando entender o que aconteceu ali. Tava até esperando o próprio Meneghetti talvez se manifestar, talvez pedir desculpas, explicar melhor o que ele quis dizer. Isso também não aconteceu até este momento. E eu pensando a respeito do assunto, né, desse trecho do programa deles, cheguei a uma conclusão que talvez seja a mais plausível, assim, que me passe pela cabeça, de que isso é um problema, é um efeito colateral perigoso do jornalista esportivo não identificado. Não identificado. E aí alguém vai dizer, cara, mas o Meneghetti é colorado assumido. Embora ele faça um papel meio de isento ainda, ele só tenha se declarado colorado, mas tente seguir na mesma linha, né, de falar dos dois times e de uma forma mais ponderada, entre aspas, ele é um colorado assumido. Só que a gente precisa aprofundar um pouco o significado do termo não identificado. O que é um jornalista não identificado? É um jornalista que, obviamente, tem um time de infância, né, tipo, um time pelo qual ele torcia durante toda a juventude, talvez até já início da fase adulta, e a partir do momento em que ele virou jornalista, né, assumiu esse ofício, jornalista esportivo, ele começou a esconder para poder falar dos dois clubes, mantendo uma isenção e até mesmo não criando algum tipo de celeuma. Qual é o problema disso? Eu vou tentar construir esse raciocínio indo para a base do meu ponto de vista, da minha tese. Eu sempre vi um problema no jornalista esportivo não identificado, porque eu acho que, por mais profissional que ele seja, e a maioria até eu acho que por mais que as intenções sejam as melhores possíveis, as mais isentas possíveis, né, na tentativa dele de comunicar as coisas, ainda assim somos seres humanos. E o jornalismo, sobretudo talvez o esportivo, no jornalismo esportivo, a linha que separa a informação da opinião muitas vezes é tênue. Muitas vezes tu está informando uma coisa já com as tuas lentes, né? Tu está dizendo que o jogador foi muito mal na partida. É uma informação ou é uma opinião? É um caso aqui que pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, muita coisa é contaminada por opinião e toda opinião é contaminada por quem nós somos, pela nossa história, pelas nossas crenças, valores, experiências, referências. Então é impossível dissociar isso totalmente, né, da pessoa comunicadora, da pessoa jornalista, né? E por que eu digo é um perigo em algum nível? Porque assim, a gente fica com a guarda baixa, recebendo informações de uma pessoa que por vezes pode ter um viés, né? É só aplicar esse exemplo ao jornalismo político, né? Vamos supor que tem um jornal em que todos os editores, os diretores, os redatores são tudo de esquerda e eles se dizem um jornal isento, um jornal neutro. E aí eles vão comentar o que aconteceu na política, ou não sei onde, papapá, né? Ou um jornal também onde todo mundo é de direita e tenha essa mesma lógica. Cara, aí tu vai ler uma notícia ali tentando achar que eles são, achando que eles são isentos, neutros e tal.
e tu vai tomar um partido pelo ponto de vista deles, que é óbvio que vai estar enviesado. É óbvio que vai ter ali né, um viés puxando a sardinha para um lado ou distorcendo para o outro. É óbvio. Né? Então, não tem problema nenhum tu fazer um jornal de esquerda ou de direita, né, ou de centro-esquerda, ou do que tu quiser. Liberal, anarquista, faz o jornal que tu quiser. Mas eu acho interessante, se tiver este viés, se não for um jornal de fato neutro, que inclusive conta com profissionais diversos nesse sentido, né? Tem um colunista mais conservador, o outro mais progressista, tal. Se tu for um jornal que tem um viés claro, assume. Assume. E nada impede que uma pessoa de direita, inclusive, leia um jornal de esquerda. Mas é importante que ela leia sabendo. Esses caras que escreveram isso pensam de tal forma. Eles têm o olhar deles para a vida, para a política, né, as referências deles são essas. Beleza, então eu vou ler essa coluna aqui com esse filtro. Aí tu consegue te defender de alguma forma, filtrar, saber de onde está vindo aquilo. Agora, se um cara que se diz neutro, né, que tem talvez a pretensão de dizer a verdade, né, porque o neutro tem um pouco disso. Eu não tenho viés, eu falo o fato como ele é. Não existe isso. Ainda assim tu vai ter um viés do teu background aqui, da tua vida, de quem tu é, do que tu acredita, né? Aí esse cara vai falar um negócio e a gente tem que saber por que ele está falando aquilo, da onde ele está tirando aquilo, qual onde ele quis chegar com aquilo, enfim. E no futebol é a mesma coisa, cara. O Baldasso, que foi por muitos e muitos anos um jornalista neutro, isento, né, que não, como é que se diz? Acabei de falar o termo aqui, não identificado. Ele com certeza foi profissional, né, no sentido literal da palavra ali, na maior parte do tempo. Ele elogiou o Grêmio muitas vezes, ele criticou o Inter. Bom, se bem que criticar o Inter ele continua fazendo, né? Mas assim, eu quero dizer que ele conseguiu, em alguns temas, em alguns contextos, aplicar uma isenção, assim como eu acho que consigo aqui no meu canal em vários momentos também. Agora, eu não tenho dúvidas também de que em alguns casos específicos o coloradismo dele falou mais alto. Aquele menininho, Fabianinho, que ia no Beira-Rio de mão dada com o pai e via não sei quem jogar e papapá, falou em alguns momentos com a carapuça de isento, se vestindo o manto da isenção falou o coloradismo dele mais alto em vários momentos, em várias análises. E o público em casa, assistindo, pensava assim, entendi, então quer dizer que a verdade absoluta é essa. Não, é a opinião de um colorado, neste caso aqui. A gente tem que, porque cara, como eu digo, não adianta. Se tu pegar o cara mais, o analista político, sociopolítico, não sei o que, mais competente do mundo para analisar o conflito Israel e Palestina. Cara, se ele for judeu, é importante que a gente saiba. A Alexa começou a falar. Alexa, parar. Se ele for judeu, é importante que a gente saiba. Se ele for palestino, é importante que a gente saiba. Mas tu tá querendo dizer que ele vai puxar a sardinha? Não sei. Eu não sei nem o que ele vai dizer ainda. Vamos ouvir. Mas é importante a gente saber que o cara que está fazendo essa análise tem ele parte desse ponto. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, essa é a minha opinião macro sobre o perigo que mora por trás de qualquer analista, jornalista, opinativo e afins não identificado. Tu é palestino? Diga que tu é. Tu é de direita, de extrema direita, de esquerda? Diga que tu é. Tu é palmeirense? Diga que tu é. De preferência, diga que tu é. É claro que no futebol a coisa é um pouco menos importante, né, que questões políticas, sociais e tal, etc. E talvez isso passe um pouco mais batido. Mas eu acho que vale o exemplo para tudo. Eu prefiro saber quem exatamente está emitindo aquela opinião. Eu prefiro e eu acho que tem armadilhas e perigos até mesmo por trás de algumas opiniões dadas a não identificados. E aí, cara, sabedor de que o Meneghetti é um colorado, por que eu tô falando de não identificado?
Porque eu acho que não é só o time que às vezes não é identificado. Eu acho que a gente não saber do time para o qual um jornalista torce, digamos assim, é um segredinho que esse cara tem para com a sua audiência, né? Vocês estão acompanhando comigo o raciocínio. Ah, o cara ali tá falando e ele é colorado, ele é gremista, e ele tá falando de forma isenta, ele tem um segredinho, né, do passado dele ali, que ele não tá nos contando. E ele tá dando um monte de opinião, guardando esse segredinho aqui. Beleza. Eu acho que se tu tem outros segredinhos, talvez eu considere o mesmo caso de um não identificado clubisticamente. E eu acho, e aí vem talvez o ponto da minha tese, que o Meneghetti detesta Renato Portaluppi. Detesta. Detesta de estar em casa e vociferar contra ele, falando, proferindo palavrões, palavras de baixo calão. Eu acho que esse é o segredinho do Meneghetti. Ele detesta, ele tem pavor de Renato Portaluppi. Por quê? Porque ele é um colorado que sofreu muito nas mãos do Renato? Pode ser. Eu não acredito, porque eu acho que até aí o profissionalismo dele talvez consiga desviar. Tá? Ah, porque ele é um recalcado, que falam muito dos recalcados da bola, não sei o que, né? O Renato lá ganhando milhões, não sei o que. Também pode ser, eu nem conheço o Meneghetti para entender como ele funciona ou deixa de funcionar, mas eu também não apostaria nessa, cara, porque eu acho que o Meneghetti é um cara bem sucedido, é um cara, né, na profissão dele, assim, ele tem dinheiro, ele tem status por onde passou e tal. Tudo bem, ele não ganha nem perto do que o Renato ganha, mas é outro parâmetro, é outro objetivo de vida. Eu não diria que é por aí também, embora não descarte, né, esse recalque e muito menos o coloradismo também afetar forte nessa análise, né? Nessa construção de ódio para com o Renato. Principalmente o coloradismo. Pode ter pitadas de machucado ali, com certeza. Agora, eu acredito mais é que o Renato tenha magoado o pessoal dos donos da bola, ex-donos da bola, agora debate raiz, né? Porque ele bateu muito forte. Ele bateu muito forte. E eu sei que quando ele bateu muito forte, eles caíram para cima. O próprio pessoal da bancada já falou em alguns momentos que a audiência aumentou, que o Renato ergueu o programa, e esse foi um efeito colateral. Mas ainda assim, tem um ego por trás de cada ser humano. Os números subiram, a audiência subiu, talvez o dinheiro também, mas ainda assim tem um jogador, tem um ex-jogador e atual técnico, que é o maior personagem da história do futebol gaúcho, disparado. Um dos maiores personagens da história do futebol brasileiro, que tá falando mal da gente, que tá nos chamando de recalcado, que tá dizendo que a gente é isso e aquilo, tá adjetivando, tá jogando as pessoas contra nós. Por mais que, na frente das câmeras, Renato, poxa, até nos ajuda assim, não sei o quê. Cara, talvez ali tenha um ego ferido. Talvez misturado com o coloradismo, né, que viu o Renato fazendo gols e não sei o quê. Não sei, mas eu acho que o Meneghetti é um anti-Renato não identificado. E isso envenena as opiniões dele, as análises dele. Porque essa crítica ao Renato não estar em Porto Alegre, irônica, assim, uma criticazinha irônica, Renato, né? Mas só quem tá aqui... Cara, isso aí não foi nem jornalismo, foi um lapso de CPF ali, né? Foi um lapso de CPF de Leonardo Meneghetti, talvez botando pra fora, aí, desabafando contra um desafeto, cara. Foi totalmente deslocado, assim. Que isso, cara? Né? Se ele tivesse razão no que ele fala, já seria, no mínimo, deselegante ou impertinente a fala diante do contexto em que a gente está vivendo aqui, no estado de solidariedade, união e etc. Mas, além de tudo, não faz sentido nenhum, cara. E o Meneghetti não é um cara burro, um cara com problemas cognitivos, ele é um cara até, eu acho, esperto, inteligente. Tipo, e não faz nenhum sentido o que ele falou, cara. Não faz nenhum sentido. Porque o Renato, imagino eu, né, que a crítica dele não seja o fato de o Renato estar lá em São Paulo agora, né? Porque, embora ele tenha usado esse texto, né, para explicitar ali a ironia dele, imagino que
que a birra dele seja o fato de o Renato ter saído de Porto Alegre logo que a coisa estourou aqui, né? Não, porque quem tá aqui, Renato, quem tá aqui tá sentindo, quem tá aqui não sei o quê. Só que, cara, o prefeito da cidade mandou sair. E digo mais, o Renato, se tivesse ali de sunga tentando resgatar a gente, ia mais atrapalhar do que ajudar, talvez. O Renato fazendo feijoada dentro de um ginásio ia mais atrapalhar do que ajudar. As pessoas iam talvez se amontoar em volta dele, alguns iam querer estar tirando foto em situações descoladas da realidade. Não, sabe? Então, assim, e outra, o prefeito disse que quem saísse da cidade... Não, minto, não foi o prefeito que disse isso. Um amigo meu que trabalha num instituto muito importante aí ligado a essas pesquisas de água e não sei o que, enfim, tá acompanhando aí de perto essa bronca toda. Em dado momento ele disse, cara, quem sair da cidade de alguma forma também ajuda, porque ajuda a tirar a pressão do sistema da cidade, né, que está colapsado de água, de luz, de alimentos nos mercados. Então, assim, não está nem errado o que o Renato fez. Não está nem errado o que o Renato fez, sendo que ele está ajudando com muita grana, com muito contato, fazendo muita coisa que a gente sabe ali que por trás dos bastidores ele está fazendo. Deixa eu baixar aqui um segundo. Ficou um pouco melhor aqui, né? Tava um sol na minha cara. Então, assim, a crítica não faz nem sentido. E outra, eu não tenho assistido o debate raiz agora, nesse período aí sem futebol, não assisti nenhuma vez, mas eu vi um comentário de alguém na rede social rebatendo o Meneghetti. O cara diz assim, tu chegou a dizer esses dias aí que quando a coisa apertou, chegou a carregar o carro para ir pra praia, ou ir pra sei lá onde, e na hora H desistiu. E agora tu tá criticando o Renato que deu esse passinho a mais. Então, assim, tu chegou a cogitar, né, e tu não foi, por detalhe. E aí, o cara que foi, que deu esse passinho a mais, o cara que tem casa no Rio de Janeiro, família no Rio de Janeiro, aí esse cara recebe a tua ironia fina, a tua cutucada, cara. Não faz nenhum sentido, velho. Não faz nenhum sentido. E pra fechar, assim, né, já tô me estendendo aqui, mas eu acho que o Meneghetti, ele constrói um personagem dentro do programa que quem sou eu para avaliar se ele tá certo ou errado? Eu só consigo dizer se eu gosto ou não gosto. Eu particularmente não gosto, cara. Que é um personagem ranzinza, tenta ser ácido o tempo inteiro, né? Sempre com o pé fundo no acelerador. Ele bate em tudo bate em tudo e a todos, em todos os momentos, cara. E eu acho que daí, quando a batida, quando a bordoada é merecida, perde a força. Né? O Pedrinho Lobo tá sempre falando, aí quando fala um negócio que, sabe? Então acho que ele tinha que aprender com os comediantes de stand-up, né? Ritmo, daqui a pouco vem o punch, daqui a pouco baixa, daqui a pouco respira, daqui a pouco punch. Não é punch, 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 punch. Eu não gosto. Né? Ele, inclusive, às vezes o JB Filho lá na bancada falava uns negócios, ele vinha no meio do JB tentando pregar uma moral de cueca, não sei o quê. Tipo, tá, meu, para, relaxa, sabe? Então, assim, eu acho que essa coisa dele tá sempre querendo atacar, buscando algum alvo, é cansativo e é chato, tá? E olha que eu acho que ele é um bom âncora, eu assisti muito tempo lá, ele fazendo Donos da Bola, etc. Eu acho que quando ele tá no programa até, o programa vai bem, vai melhor, eu acho que com a ancoragem dele, não tô... Né, mas esse aspecto específico sempre me incomodou e eu acho que agora tá incomodando até mais no debate raiz. Só que não é sobre isso que eu tô falando. Porque se fosse só isso, o cara que bate em todo mundo, tá, o problema é dele, né? A carreira é dele, a audiência é dele, eu não, quem sou eu para dar meu pitaco? Agora, eu acho que ele não faz isso de uma forma tão, como é que eu vou dizer assim, tão equilibrada, né? Ele volta e me fala, você tem que criticar o Cudê, eu critico, você tem que criticar o Renato, eu critico, você tem que criticar o Barcelos, ou elogiar, ou o Guerra, eu faço. Mas, cara, aí que tá o perigo dessa isenção falha que todo ser humano tem. Porque não é, cara. Com o Renato a coisa é muito pior. E quer ver um outro exemplo? O Meneghetti, ele sempre reclama, ele sempre dá uma letrinha pro pessoal identificado. Olha só que ironia, né? Tipo meus amigos lá da Copeiro TV.
né? O Gabriel volta e meia faz umas perguntas, eu já vi o Meneghetti dar umas letrinhas para as perguntas dele. Ah, porque lá não é para ficar elogiando, lá é para... Uma vez ele elogiou o João Pedro, lateral, que fez uma boa partida, e o Dorival, técnico da seleção, estava no estádio, e aí era Libertadores, tinha que perguntar pro João Pedro ou pro Renato, né, pros dois talvez, e ele iniciou a pergunta elogiando o João Pedro, e aí, mas essa pergunta não tem que dar opinião, porque daí o Gabriel disse, acho que tu jogou muito bem, né, e poxa, o técnico da seleção estava aqui, como é que tu te sente em relação a isso? Cara, óbvio que é pertinente fazer esse adendo. Tu foi um dos únicos que jogou bem do time hoje. O técnico da seleção tá aqui no estádio. Cara, ele deu a opinião dele para introduzir a pergunta. E o Meneghetti criticou. Só que, cara, às vezes tem jornalista antigo, né, da velha mídia, da Rádio Gaúcha, não sei o quê, que faz pergunta de 3 horas e meia. O Meneghetti nunca deu um pio. Nunca deu um pio, cara. Então, não é que o Meneghetti está sendo o ácido de sempre, o ranzinza, o cara que bate. Não. Ele tem outro segredinho aqui. Ele não gosta de pessoas sem diploma, talvez, né, que estão exercendo ali de alguma forma esse papel, que estão ganhando algum protagonismo. E talvez ele já tenha batido nesses caras desdenhando o YouTube, não sei o quê, e hoje onde é que ele tá? No YouTube. Mas esse é outro papo. Né? Então assim, cara, vamos, assume. Eu não gosto desses caras que não têm diploma. O que eu acho assim, ó, é um outro papo, tá? É um outro papo, mas eu sou publicitário e eu boto no mesmo balaio. Tem muita gente sem diploma que dá banho em diplomadinho e tem muito diplomadinho que não sabe o que está fazendo da vida. Mas enfim, esse é outro papo. Eu até acho que o diploma é importante para algumas coisas, responsabilidade e tal, mas esse é outro papo. Esse é outro papo. Agora, joga limpo. Cara, eu não aturo jornalista, pessoas exercendo de alguma forma o jornalismo sem diploma. Tô supondo que esse é o problema dele, esse é o segredinho dele. Né? Aí fica mais honesto tu bater na Copeiro TV sempre que os guris entrarem ali fazendo uma pergunta. Agora, os guris fazem uma pergunta de 1 minuto, que é longa, é verdade. E tu fala, mas ali não é pra dar palestra, pra dar opinião, não sei o quê. Aí vai lá o Zé Alberto da Gaúcha e faz uma pergunta de 5 minutos. E tu acha tranquilo? Tá errado, cara. Tá errado. É a mesma coisa o Renato, cara. Eu duvido que um outro treinador que tivesse feito a mesma coisa que o Renato fez, com casa no Rio de Janeiro, com família, com a orientação da prefeitura nesse sentido, com tudo que eu falei aqui, que esse outro treinador receberia essa ironia, essa cutucada aí do Meneghetti dessa forma. Não sei se eu duvido tanto, mas eu acho muito difícil. Eu acho que tem ali umas entrelinhas que talvez falte abertura para com a audiência, para a gente entender quem está falando isso, por que está falando isso. Porque não é normal, cara, não é normal. Eu critico muitas vezes o Renato pela modificação, pela escalação, por alguma postura aqui ou ali, porque não deu a entrevista lá depois do Grenal, beleza. Mas, cara, tem uma galera, e alguns gremistas eu acho que são contaminados por isso, inclusive, tem uma galera do jornalismo que critica o Renato se ele falar A, se ele falar B, se ele falar C, se ele não falar nada. Aí não tem pra onde correr, cara. Na maior tragédia ambiental, talvez, do país, o cara tá lá emocionado, dando um depoimento e a câmera volta pro repórter dando uma chibatada no cara com ironia. Na boa, gente, vamos repensar isso um pouco, vamos dar 2 passinhos para trás, respirar fundo, entender essa relação para com o Renato e daqui a pouco se eximir de dar opinião, então, se não tem condições de fazer isso da forma mais isenta e não contaminada, né, possível, porque essa aí me bateu, não digo nem feio, assim, bateu estranho. Eu demorei para entender, eu buguei, quando eu vi esse vídeo na internet, eu fiquei um tempo bugado, assim, tentando entender. Não, o que aconteceu aqui? Sabe? Enfim, é mais ou menos isso. Acho que era mais ou menos isso mesmo. Voltamos a qualquer momento aí se tiver uma informação relevante de futebol. Por hora tá tudo meio parado, mas a gente segue acompanhando. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.